Olá, pessoal. Hoje é sábado, 11 de outubro de 2025, e nosso querido amigo John Kiriakou está de volta conosco. Bem-vindo de volta, John. Muito obrigado por me receber, Nimas. É bem dissuasão. John, I want to start with the case of Charlie Kirk. John, quero começar com o caso de Charlie Kirk. Podemos dizer que quase todas as histórias que eles divulgaram até agora estão desmoronando. Na sua opinião, quando você olha para o caso de Charlie Kirk, qual é o problema com o governo, digamos com a segurança ou a inteligência? Como algo assim acontece? Porque isso é um erro enorme. Se você tenta inventar uma história e divulgá-la, sabe, as mensagens de texto entre Charlie Kirk e seu parceiro, quando você lê essas mensagens, parece algo dos anos 1950, como duas pessoas daquela época conversando entre si. Two people are talking to each other. It's so much, unbelievably. É incrivelmente infantil. Olhe para todas essas histórias que estão surgindo e desmoronando, desmentidas por podcasters, por analistas como Larry Johnson, que temos no programa toda semana. Ele disse que nem é possível ser atingido por aquele tipo específico de rifle àquela distância e que a bala simplesmente ficasse presa no pescoço do Charlie Kirk sem sair do outro lado. Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu durante o atentado e, especificamente, sobre o que veio depois? As narrativas que estão tentando usar para convencer a opinião pública. Primeiro, Nima, quero começar minha resposta dizendo que não sou um teórico da conspiração. Sou a pessoa menos conspiratória que conheço. Geralmente, acho que teorias da conspiração são apenas histórias que as pessoas inventam para preencher lacunas que não conseguem cobrir, seja por falta de investigação ou de compreensão. Dito isso, acho que Larry Johnson está certo. Não estamos recebendo a história completa aqui. Vamos olhar para a arma. A arma era uma 3006, certo? Uma arma antiga, com mira de ferro, sem luneta. Mira de ferro. É possível que o garoto acusado de matar Charlie Kirk tenha feito aquele disparo? É possível. Mas com uma 3006, não há como a bala ficar alojada no pescoço. Ela deveria ter arrancado a metade esquerda da cabeça dele, atravessando o pescoço, saindo pela parte de trás e destruindo tudo o que atingisse. Mas não foi o que aconteceu. Outro ponto é a fuga. Another issue is the escape. First of all, how is it even possible? Antes de tudo, como é possível que ele tenha conseguido subir no telhado do centro estudantil fechado, em Reforma, sem ser detectado? Acho difícil acreditar nisso. E ainda por cima carregando um rifle 3006. Depois do assassinato, ouvimos muito que ele desmontou a arma rapidamente, mas agora sabemos que ele não a desmontou. Ela foi encontrada intacta na mata. Então, o que aconteceu? Ele atirou em Charlie Kirk e depois, de alguma forma milagrosa, desceu do telhado do prédio e ninguém o viu carregando um rifle enquanto fugia. Há tantas perguntas aqui que o governo não está respondendo, que as autoridades não estão respondendo, que é claro que as pessoas vão criar diferentes ideias e cenários. Mas outra pergunta que eu tenho, e que acho que ainda não nos fizemos de verdade, é: por que o FBI está envolvido nisso, afinal? Certo, esse assassinato foi em Utah, certo? O atirador era de Utah, o suposto atirador. Ele saiu de casa em Utah e dirigiu até o local do crime, que também ficava em Utah. Não houve travessia de fronteiras estaduais. Literalmente não havia nada que justificasse federalizar esse caso. Então, por que diabos o FBI correu para Utah para assumir o caso? Não é um caso federal. E isso só me faz pensar que há algum tipo de encobrimento acontecendo aqui. Como você disse, e disse corretamente, toda vez que nos apresentam uma história plausível, ela desmorona sob escrutínio. E veja, se podcasters como eu conseguem encontrar falhas na investigação do Estado e do FBI, então eles deveriam se envergonhar. Sabemos que a história oficial não é o que realmente aconteceu. John, acho que sempre que algo acontece,
na minha opinião, uma das perguntas básicas que qualquer pessoa com uma mente analítica faria, qualquer engenheiro, qualquer um que tenha estudado matemática, é cui bono? Quem vai se beneficiar com isso? Porque veja, mesmo que a gente suponha que algo interno tenha acontecido nos Estados Unidos, por que as autoridades, estou falando do próprio Donald Trump e do seu vice-presidente J.D. Vance, não vieram a público dizer algo para unir pessoas de todas as facções da sociedade? O argumento deles, o primeiro comentário de Donald Trump sobre o assassinato, foi que era a extrema esquerda, que os radicais estavam fazendo isso. E Netanyahu veio dizendo que eram islamistas que estavam fazendo isso. Como você entende isso? Como é possível imaginar isso? Parece que estamos com algum problema na conexão do John. Ele está no México, e o sinal está fraco. Pronto, ele é cetis. Yeah, sorry about that. I heard. Sim, desculpe por isso. Eu ouvi sua pergunta, e é uma boa pergunta. Por que a Casa Branca não tentou unir as pessoas? E vamos olhar para cui bono primeiro. Quem se beneficia? Há muitas facções diferentes que se beneficiam, francamente. Por um lado, por mais louco que possa parecer, o assassinato de Charlie Kirk. John, não estamos te ouvindo. John, we don't hear you. John, você consegue me ouvir? Sim, é o mesmo tipo de problema. Desculpe por isso. É só uma questão com a conexão de internet do John no momento, mas ele vai voltar. Teremos que lidar com isso por enquanto. We have to deal with that for the time being. Yeah. I apologize, Nima, and I apologize to your viewers. Sim, peço desculpas, Nima. Peço desculpas aos seus espectadores. Estou em uma área muito rural do México, na ponta sul da Península da Baja, e simplesmente não há conectividade por aqui. Enfim, voltando ao seu ponto. Cui bono, cui bono. Tanto pessoas quanto grupos da direita e da esquerda se beneficiam disso. Por um lado, a direita ganha um marcher, a ponto de terem sido apresentados projetos de lei no Congresso, apenas nas últimas semanas, para criar uma moeda comemorativa de Charlie Kirk na Casa da Moeda Nacional. Também houve um projeto de lei na semana passada para construir uma estátua em homenagem a Charlie Kirk no campus de cada universidade estadual dos Estados Unidos. É uma loucura. Por outro lado, um Charlie Kirk em silêncio beneficia a esquerda, porque Charlie Kirk estava atraindo muitos jovens para o movimento conservador e para o Partido Republicano. E se você é um partido democrata que realmente não tem um programa, uma política ou uma estratégia, então isso é algo muito perigoso. Quero acreditar que não é possível que alguém no meu governo seja tão perverso a ponto de assassinar um cidadão privado, ou qualquer cidadão, com o propósito de silenciar o debate político. Mas, quero dizer, nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos ao longo dos anos. É claro que existem pessoas dispostas a fazer isso. Só espero que não seja... Espero que estejamos errados sobre isso, Nima. Espero que não tenha havido uma conspiração. Espero que tudo seja finalmente explicado e que tenha sido esse garoto, esse Tyler Johnson. Acho que era esse o nome dele, seja lá qual for o nome. Detesto até honrá-lo usando o nome dele. Tyler Robinson. Sim, no Man. John, o que eu acho que muitas pessoas estão argumentando agora, estou lendo os comentários aqui, é que estão falando sobre o Mossad, sobre Israel estar por trás disso. Mas estou curioso, qual é o motivo de as pessoas irem nessa direção? Elas veem Israel como estando em uma situação desesperadora em termos de opinião pública nos Estados Unidos. E Charlie Kirk foi uma das figuras mais importantes, mesmo durante a eleição e a presidência de Trump. Ele ajudou muito. Por isso que sentem que se Charlie Kirk tivesse decidido se afastar de Israel e da causa pró-Israel, isso poderia ser um motivo para Israel ir atrás dele. Há muitos problemas com essa ideia. Eu entrevistei Max Blumenthal neste programa e ele mencionou todos os detalhes. Essas pessoas que são apoiadoras de Israel fizeram de tudo,
para deixar os outros desconfiados sobre o que aconteceu durante o assassinato. Qual é a sua compreensão disso? O que está por trás desse tipo de sentimento entre as pessoas? E talvez da questão mais ampla envolvendo Israel nesse caso. Sim, o Max Blumenthal é um amigo meu. E vou te dizer uma coisa. Ele é uma das pessoas mais brilhantes que já conheci. Ele consegue montar as peças de um quebra-cabeça de um jeito que quase ninguém que eu conheço consegue. O Charlie Kirk, ao longo da vida, foi uma das figuras mais pró-Israel, mais pró-sionistas da direita americana, até recentemente. Mesmo Charlie Kirk começou a se posicionar contra os crimes de guerra de Israel em Gaza. E sabe, ao mesmo tempo, foi divulgada uma pesquisa justamente na semana passada, e tenho certeza de que você viu. Acho que isso é muito importante. Em 7 de outubro de 2023, os americanos apoiavam Israel em relação aos palestinos por uma diferença de 46 pontos percentuais. Nesta semana, os americanos apoiam os palestinos por um ponto percentual a mais do que os israelenses. Ou seja, os israelenses estão perdendo a opinião pública americana. E estão perdendo muito rapidamente. Agora, se alguém tão influente e respeitado quanto Charlie Kirk, com o tamanho de sua base de seguidores, decidir mudar de lado e apoiar a causa palestina, ou simplesmente os direitos humanos em geral, isso seria um sério problema para os israelenses. Então os israelenses teriam motivo para que isso acontecesse? Com certeza. Mas eles fizeram isso? Eu não vejo dessa forma. Sim, o mesmo problema. Isso vai surgir. Yeah, the same issue. He's gonna come up. So sorry for that. Desculpe, pois. Acontece, mas só precisa mais esperar. Ele vai se de nós em um segundo. Sim, ele está aqui. Desculpa, cara. Não, sem problema. Vou te dizer uma coisa. Não tem água quente, nem internet e tem insetos por toda parte. Eu passo uma hora só matando todos os insetos que entram no meu quarto de um dia para o outro. É um trabalho difícil. Sim. Quando você olha para o caso de Charlie Kirk, acha que o Partido Republicano conseguiria substituí-lo? Quero dizer, vamos colocar assim, não estou falando do Partido Republicano como um todo, mas do movimento MAGA. Ele é substituível. E eles poderiam substituí-lo por alguém que apoiasse Israel, em vez de adotar a posição que Charlie Kirk adotou? Porque soubemos, pelas mensagens que ele enviou aos amigos antes do assassinato, 48 horas antes, que ele disse, cansei de Israel, não vou mais apoiá-los, por causa do que estava acontecendo internamente. Os doadores do movimento decidiram retirar cerca de 2 bilhões de dólares em apoio a Tepusa, Turning Point, USA. E logo após o assassinato, vimos Ben Shapiro declarar que iria investir uma certa quantia de dinheiro para apoiá-los. Então, como está esse movimento hoje, na sua opinião? Eles vão conseguir continuar mesmo sem Charlie Kirk, que, na minha opinião, era o centro do movimento. Sim, Charlie Kirk era o centro do movimento. Concordo. Sabe, eles têm o Ben Shapiro, têm o Benny Johnson, tem mais algumas pessoas, mas eles não são o Charlie Kirk. Então isso vai doer. Isso vai causar danos. Donald Trump disse que não teria sido eleito por um segundo mandato se não fosse por Charlie Kirk. Foi Charlie Kirk quem trouxe jovens para votar pela primeira vez, não apenas para a campanha de Trump, mas para o MAGA como movimento. Charlie Kirk foi uma daquelas figuras únicas que tiveram um impacto geracional na política americana. Pense em alguém como Martin Luther King ou Robert F. Kennedy Sr. Eu compararia o poder político e a autoridade dele a essas pessoas. Eu o conheci uma vez, ele era um garoto, tinha 17 ou 18 anos. Eu trabalhava no Comitê de Relações Exteriores do Senado, e ele veio com um grupo de pessoas do Tea Party, o que achei engraçado, porque fiquei observando por um momento e pensei, sabe de uma coisa?
É aquele garoto que é o líder. Não é nenhum dos adultos. Esse garoto é o líder. Eles estavam indo de escritório em escritório, fazendo lobby por cortes de impostos. E então, quando chegou a hora de ir embora, houve uma coletiva de imprensa. E ele conduziu a coletiva. Um garoto de 17 anos. Lembro-me de ter dito a um colega meu, rapaz, esse garoto vai longe, seja lá quem for. Quem é ele? Ah, o nome dele é Charlie Kirk. Eu disse, nunca ouvi falar dele. Ele é só uma criança. E ele estava liderando um movimento aos 17 anos. É por isso que eu digo que ele era um daqueles, goste-se dele ou não, concorde-se com ele ou não, e eu mesmo discordava dele em, sei lá, 80% das questões. Ele era um líder nato. E esse foi o verdadeiro serviço dele à direita e ao Partido Republicano. John, quando se trata do establishment nos Estados Unidos, eu realmente não acredito que o establishment seja, sabe, político. Eles são ideológicos e não pertencem nem à direita nem à esquerda, nem a todos esses movimentos que vemos nos Estados Unidos. Mas no caso do Charlie Kirk, qual é o seu entendimento sobre as políticas do establishment quando algo assim acontece? O assassinato desse cara? Porque isso não é algo novo para os Estados Unidos. Tivemos o JFK, o irmão dele, e muitos outros casos. Você sabe melhor do que ninguém que esse tipo de assassinato gera uma enorme agitação dentro da sociedade. E qual é o seu entendimento sobre o establishment nesses tipos de momentos? Eles estão, sabe, de alguma forma envolvidos nesse tipo de conflito? Não sei se você entende o que estou tentando perguntar. Acho que o establishment tem um problema com o que está acontecendo nos Estados Unidos. O establishment não tem mais a mesma influência que tinha antes, por causa de Israel, por causa da guerra na Ucrânia, por causa do que está acontecendo internamente nos Estados Unidos, por causa do próprio Charlie Kirk, sabe? Como ele resolver seus problemas, solucioná-los? Sim, essa é uma pergunta muito boa e é uma questão muito difícil de responder. Antes de tudo, você está certo. Tudo se resume à ideologia. Há mais americanos que se identificam como independentes do que democratas ou republicanos. As pessoas me perguntam de qual partido político eu faço parte. Eu sou independente. Independente de verdade. Mas eu fui um democrata de terceira geração. Meus avós vieram por causa de Franklin Roosevelt. Os democratas, você sabe, durante a Guerra do Vietnã. Meus pais eram contra a guerra, apoiavam os direitos civis. Eu deixei o Partido Democrata. Desculpe por essa conexão. Ela quer funcionar tanto, mas simplesmente não parece ter força para isso. Então, chegamos a um ponto no país em que a ideologia é mais importante do que a política partidária. E isso está deixando os partidos loucos. Eles querem muito transformar isso novamente em um sistema bipartidário, mas não sabem como fazer. E não sabem como, porque não estão dispostos a enfrentar as questões, os tipos de questões que, por exemplo, Charlie Kirk estava levantando. O segundo ponto é que, gostemos de admitir ou não, temos uma sociedade muito violenta. Eu servi no Bahrein por 2 anos. 2 dos anos mais felizes da minha vida. O emir do Bahrein na época, Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa, era um homem muito gentil e generoso. Ele costumava abrir sua casa de praia nos fins de semana para que os diplomatas pudessem nadar, e suas esposas podiam usar biquíni sem que ninguém as olhasse de forma inconveniente. O emir sempre nos convidava para tomar chá. Foi logo depois do atentado de Oklahoma City, aquele ataque. O senso comum era que algum tipo de muçulmano tinha feito aquilo. Eu disse, não foi um muçulmano que fez isso. E ele respondeu, Alteza, eu digo a mesma coisa todos os dias. Seria tão ruim para nós, para todos nós. E então ele disse, sabe, a questão sobre vocês, americanos, é que tem uma sociedade incomumente violenta.
Mesmo pelos padrões árabes, vocês aceitam um nível de violência que seria inaceitável em qualquer outro país civilizado. E eu não soube como responder a isso, porque ele tinha razão. Sabe? Ah, você não gosta das palestras do Charlie Kirk? Atire no pescoço dele. Você não gosta da política do Capitólio? Vá ao jogo de softball do Congresso e atire em quantos membros do Congresso conseguir. Quer fazer um ponto político sobre controle de armas? Entre em uma escola e abra fogo contra crianças, porque a lei não vai mudar. Ninguém vai te impedir. Ninguém vai proibir armas. Ninguém vai tornar o registro obrigatório. Ninguém vai fazer nada. Então, acho que o motivo pelo qual as pessoas estão se afastando dos partidos políticos é que os partidos não promovem mudanças de forma real. O povo americano realmente quer mudança. Os partidos é que não estão dispostos a fazê-la. Os partidos são essencialmente dois lados da mesma moeda. Muita gente discorda de mim, Nima, quando eu digo isso, mas trabalhei no Capitólio por anos. Trabalhei na CIA por 15 anos. Servi no exterior pelo meu país. Cheguei à conclusão de que realmente não há grande diferença entre os dois partidos políticos. Dá para perceber pequenas diferenças nas bordas. Talvez um pouco sobre aborto, talvez um pouco sobre economia ou impostos, mas, essencialmente, esses dois partidos são o mesmo partido, dois lados da mesma moeda. E as pessoas estão começando a perceber isso e estão cansadas disso. Na verdade, o que está acontecendo agora é que você vê Marjorie Taylor Greene trabalhando com os democratas. É inacreditável. Uma amiga minha tweetou ontem. Ela tweetou para Marjorie Taylor Greene e disse: "Quem é você e o que fez com a Marjorie Taylor Greene?" Eu disse a um amigo há apenas 2 dias que não consigo acreditar que acordo de manhã, leio as notícias e concordo com tudo que Marjorie Taylor Greene está dizendo. Que tipo de país maluco nós nos tornamos? Eu não entendo isso. Na verdade, ela chamou o que está acontecendo em Gaza de genocídio antes do Bernie Sanders. Sabe, isso é algo enorme para as pessoas que estão criticando as políticas no Oriente Médio, na Palestina. Sim, estou sorrindo porque é tão ridículo. Mas ao mesmo tempo é uma indicação clara do estado atual da política americana. Olha, no meu próprio podcast, no meu antigo programa de rádio, eu costumava zombar da Marjorie Taylor Greene sem piedade. Sem piedade. Mas, cara, parece que toda vez que ela abre a boca hoje em dia, ela está certa. E eu me pego concordando com ela. Não se trata apenas dela. Trata-se de Tucker Carlson e Candace Owens. Isso mesmo. Na minha opinião, quando você vê Steve Bannon dizendo algo como: "Se você quer expandir a guerra no Oriente Médio, você, Israel, é melhor ir sozinho. Nós não estaremos mais lá para ajudar." E eu acho que Donald Trump está entendendo isso. Você acha que um dos principais motivos, talvez, não sei, porque podemos ser pessimistas em relação ao que está acontecendo com o acordo de paz entre os Estados Unidos e Israel de um lado e o Hamas e os países do Oriente Médio do outro, é que se o acordo for real e Donald Trump quiser fazer algo a respeito, isso se deve à pressão política dentro do partido, dentro da base MAGA. Sim, acredito que é exatamente isso. Donald Trump não tem amor pelos palestinos. Ele não tem amor pelo Islã, nem pelos árabes em geral. Mas, se ele realmente é o rosto do MAGA, o MAGA é contra guerras estrangeiras. É contra a intervenção dos Estados Unidos em guerras no exterior. E nós estamos metidos até o pescoço nessa guerra. Além disso, Donald Trump é obcecado em ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Se ele conseguir trazer paz, mesmo que indiretamente, para Gaza, com um acordo aceitável para os gazenses, talvez isso lhe dê uma chance de conquistar o Prêmio Nobel da Paz. Mais algumas coisas também. Por onde eu começo?
Donald Trump pode entrar para a história de duas maneiras. Ele pode entrar para a história, assim como Richard Nixon quando foi à China, como um líder inovador em política externa. Leader in foreign policy. Or he can go down as Grover Cleveland, who was president. Ou ele pode ser lembrado como Grover Cleveland, que foi presidente no final do século XIX, cumpriu 2 mandatos não consecutivos e ninguém se lembra de quem ele é. Ele quer ser o primeiro tipo. Ele quer ser aquele presidente histórico que finalmente trouxe a paz ao Oriente Médio. Não sei se isso vai acontecer ou não. Outra questão, porém, é o Irã. O Irã desempenha um papel importante nessa conversa. E provavelmente sou louco por dizer isso, já disse algumas vezes, mas vou repetir. Assim como Nixon foi o único presidente que pôde ir à China e finalmente fazer as pazes com os chineses em 1972, talvez Trump seja o único que possa ir ao Irã. E não quero dizer literalmente, fisicamente ir ao Irã. And I don't mean literally physically go to Iran, but maybe go to Riyadh. Mas talvez ir a Riad e, a convite de Mohammed bin Salman, encontrar-se com o presidente Pezeshkian. Coisas mais estranhas já aconteceram na história. Talvez agora seja o momento em que possamos fazer um acordo. E quero fazer mais um ponto. Acho que este é importante. Benjamin Netanyahu foi longe demais quando bombardeou o Catar. Longe demais. Os catarianos não são apenas aliados dos Estados Unidos. Eles são um importante aliado fora da OTAN. Têm o mesmo status que o Bahrein, o Japão, a Coreia do Sul e a Austrália. Somos obrigados a protegê-los. Não apenas porque são importantes aliados fora da OTAN, mas porque o Catar abriga a maior base aérea do mundo, e ela pertence a nós. Então posso imaginar essa conversa entre o Emir e o presidente Trump dizendo: o que há de errado com você? Somos amigos, somos aliados, nós lhes demos essa base aérea gigantesca, temos ótimas relações, somos amigos. Acabamos de lhes dar um Boeing 747 para uso próprio e vocês permitem que os israelenses nos bombardeiem? Então Trump teve que vir a público e dizer que os israelenses, sabe, não lhe deram tempo suficiente para avisar os catarianos. Isso provavelmente não era verdade. E então, quando ele ficou envergonhado depois que Netanyahu apareceu e disse: claro, eu avisei Donald Trump com 2 horas de antecedência antes de bombardear o Catar, Trump percebeu que isso poderia arruinar tudo. Acho que ele finalmente chegou à conclusão de que Israel age de acordo com o interesse nacional de Israel. E os Estados Unidos devem agir de acordo com o interesse nacional dos Estados Unidos. E não há mais nada que Donald Trump ou os Estados Unidos possam fazer por Israel. Eu não sei como. Aprendemos que desde outubro de 2023, os Estados Unidos gastaram mais de 32 bilhões de dólares com Israel, enviando armas, lutando contra os iemenitas em toda a região. E o que aconteceu? Qual é o resultado para Israel hoje? O que é Israel hoje? Porque antes, imagine só o que era na mente das pessoas no Oriente Médio. Estou falando da visão geral do Oriente Médio em relação a Israel. Eles achavam que o exército de Israel era, sabe, muito superior, a tecnologia, o poder. Ninguém no Oriente Médio poderia enfrentá-los. Acreditavam que Israel não poderia ser derrotado. E agora, olhando para o que Israel fez em Gaza, destruíram tudo, cometeram genocídio, esse será o legado de Israel para sempre. Eu não sei como eles podem mudar isso. Não é possível. Poderíamos fazer algo sobre o Holocausto? Não é possível apagá-lo da história. Não há essa questão. Eles não entendem a gravidade do que está acontecendo com todos esses problemas. Sim, é exatamente isso. Eles cometeram esse genocídio. Já está nos livros de história, e não dá para voltar atrás e desfazer. Sabe, não é por acaso que todos esses países europeus, além do Canadá e da Austrália, reconheceram recentemente a Palestina. Eles fizeram isso por causa do genocídio. Fizeram isso para pressionar os israelenses, e os israelenses não podem simplesmente fingir que isso não aconteceu.
Outra coisa da qual todos devemos ter medo. Acho que a liderança do governo israelense, não apenas Netanyahu, mas pessoas como Smotrich, Ben-Gvir e outros extremistas de direita, alguns dos quais já foram condenados por crimes de ódio contra árabes e muçulmanos, crimes graves, e que agora lideram o governo israelense, acho que são loucos o suficiente para usar armas nucleares. E por isso, acho que esse deveria ser o nosso próximo grande medo. Segundo algumas estimativas, os israelenses têm entre 200 e 220 ogivas nucleares. Acho que devemos acreditar neles quando dizem que não há chance de perderem uma guerra. Devemos acreditar neles quando ameaçam o Irã com guerra nuclear. A única coisa que vai impedi-los de fazer isso é pressão real dos Estados Unidos. Fico feliz em ver Donald Trump pressionando Israel neste momento, mas não sei se isso é algo de um dia ou de uma semana, ou se vai se tornar uma política dos Estados. Quero acrescentar também, Nima, que estou profundamente decepcionado com a liderança do Partido Democrata. Alguns deles falam bem, mas a maioria permanece em silêncio diante desse genocídio em Gaza. Mas então, quando Netanyahu vem aos Estados Unidos, eles literalmente correm. Há vídeos deles correndo para a sala onde Netanyahu estava aparecendo só para poderem tirar uma foto com ele. Isso me dá enjoo só de pensar. Outra coisa também, e acho que estamos causando um impacto. Perdoe-me por personalizar isso, mas acho que é importante. Fui mencionado em uma publicação nesta última semana que eu nunca tinha ouvido falar antes, chamada Middle East Forum. Fui criticado pelo assessor político do ministro das Relações Exteriores de Israel. Ele me chamou de virulentamente antissemita. Em primeiro lugar, essa é uma das coisas mais ridículas que alguém já disse sobre mim. É simplesmente cômico. Virulentamente antissemita. Ok. Qualquer pessoa que não siga a linha israelense 100% é um antissemita. Entendi. Esse é o roteiro israelense no momento. Mas ele disse que minha posição sobre Israel mostra a decadência que está tomando conta da classe intelectual da esquerda americana. Eu levei isso como um elogio, porque para mim isso significa que as pessoas da esquerda política americana, que na verdade é uma posição centrista, estão finalmente começando a enxergar, com os olhos abertos, o que os israelenses estão fazendo com os palestinos indefesos. Você destrói toda a faixa de Gaza. Você destrói todos os hospitais. Você destrói a rede elétrica. Você destrói as instalações de tratamento de água. Você mata 70 mil, 100 mil, 150 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, quase todos civis. E você se orgulha disso? Então eu me orgulho, pelo menos, de fazer parte da apodrecida esquerda intelectual americana. Vou usar isso como um símbolo de honra. Sabemos que um dos principais problemas para os iranianos durante a primeira fase do conflito entre Irã e Israel foi, como já comentamos antes, o fato de a contra-inteligência do Irã ser muito fraca. Havia uma enorme rede de espiões no Irã, enorme, maior do que qualquer um suspeitava. Quando algo dessa magnitude acontece em um país, John, eles partem para limpar a casa, encontrar essas pessoas. Você acha que Israel, com aquele ataque, destruiu a rede que eles tinham no Irã? Ou, se ainda houver alguma operação em andamento no Irã hoje, quão grande ela teria que ser para que o governo iraniano não conseguisse encontrá-los? Sim, eu entendi sua pergunta. Então, primeiro, parabéns aos israelenses por essa rede de contra-inteligência que eles mantinham no Irã. Segundo todos os relatos, eram milhares, literalmente milhares de pessoas reportando clandestinamente ao Mossad. Sabemos agora, pelo que o governo iraniano descobriu, que muitas dessas pessoas, milhares delas, eram refugiados afegãos que estavam ilegalmente no Irã ou não tinham documentação e provavelmente receberam o equivalente a 50 ou 100 dólares por mês. Dinheiro bem gasto.
apenas para informar aos israelenses onde moravam os cientistas nucleares, onde moravam os generais. A que horas os generais saíam de seus prédios de apartamentos pela manhã para ir trabalhar. What time the generals left their apartment buildings in the morning to go to work. I mean, all these, it's called the mosaic concept. Quer dizer, tudo isso é o que chamam de conceito de mosaico, em que você tem apenas um pequeno azulejo, uma pequena peça de informação, mas depois junta tudo na sede do Mossad e obtém um quadro completo. E foi isso que tornou o direcionamento israelense muito mais fácil. Os iranianos desmantelaram boa parte disso. Houve algumas execuções, alguns julgamentos, prisões, mas eu acho que é impossível pegar todos. Ainda deve haver pessoas reportando aos israelenses, além daqueles agentes do Mossad, que são persas étnicos, que falam farsi sem sotaque e conseguem se misturar à sociedade iraniana. Isso vai ser uma tarefa muito difícil para o governo iraniano, descobrir esses espiões e eliminá-los. Dig these spies up and root them out. But it's also something that the Israelis have been working on for years. Mas também é algo em que os israelenses vêm trabalhando há anos. Isso não é algo que se implemente da noite para o dia. É um programa que leva anos para ser desenvolvido. E outra coisa em que os iranianos deveriam pensar é que os refugiados afegãos recrutados pelo Mossad não foram recrutados por uma ligação telefônica de longa distância de Israel para o Irã. Eles foram recrutados pessoalmente. Há pessoas dentro do Irã hoje atuando como mestres espiões e comandando essas redes. Garanto que as redes são compartimentalizadas, são isoladas. Uma rede não sabe o que a outra está fazendo, nem quais são as ordens ou instruções da outra. Por quê? Porque se uma rede for descoberta e todos forem capturados e presos, eles nunca revelarão o que a outra rede está fazendo. Eles não têm a menor ideia. Assim, se algum dia precisassem lutar contra os iranianos, não poderiam entregar nada. E funcionou. A única coisa que impediu os israelenses, eu acho, se você ouvir Donald Trump, foi que os Estados Unidos bombardearam o Irã em nome de Israel. Trump disse que Benjamin Netanyahu lhe contou que, se os Estados Unidos não bombardeassem os locais nucleares iranianos, os israelenses usariam uma arma nuclear tática, porque não tinham uma arma convencional grande ou poderosa o suficiente para destruir um local subterrâneo profundo. Mas imagine se eles tivessem usado uma arma nuclear. Isso mudaria o mundo. O mundo inteiro mudaria se uma arma nuclear fosse usada contra o Irã. Portanto, os iranianos têm muito trabalho a fazer quando se trata de tentar destruir, interromper e desmantelar o que parece ser uma enorme operação de inteligência israelense em solo iraniano. Não estamos falando apenas de recrutar algum cientista iraniano aleatório que vai à Europa para um seminário. Estamos falando de grandes redes em operação por todo o Irã. Yeah. John, to wrap up this session, do you feel that John, para encerrar esta sessão, você acha que Israel atacaria o Irã? Qual é a sua opinião sobre isso? Se Israel quiser atacar o Irã, porque afinal, precisamos decidir se queremos ou não responder essa pergunta, na minha opinião, eu também gostaria de ouvir o seu ponto de vista. O que você acha que seria o resultado para Israel se eles atacassem o Irã uma segunda vez? attack Iran for the second time? Sim. Yeah. Sim. Mesmo problema. Ele vai voltar em 1 minuto. Cerca de 10 segundos. 10 seconds. Sim. My apologies, man. Just as I opened my mouth. Minhas desculpas, cara. Assim que abri a boca para responder a pergunta, a conexão caiu. Os iranianos têm demonstrado o que todos estão chamando de paciência estratégica. Sinceramente, quando os israelenses começaram a atacar o Irã, acho que o mundo inteiro ficou surpreso com a paciência do governo iraniano em sua resposta. A tal ponto que o povo iraniano saiu às ruas exigindo que o governo reagisse. Acho que o governo iraniano
I think the Iranian government. Yeah, the same problem. Sim, o mesmo problema aparecer. Sorry, I think that the Iranian government. Desculpe. Acho que o governo iraniano fez tudo certo na forma como respondeu a esses ataques israelenses. Mas a sabedoria convencional, e acho que isso provavelmente está correto, lamento dizer, é que se você ouvir Trita Parsi, Max Blumenthal, Larry Johnson ou várias outras pessoas que entendem do assunto, esperaria que Israel atacasse novamente. Acho que vamos começar a ver propaganda dos israelenses dizendo que os iranianos já reiniciaram seu programa nuclear, ou que começaram a reconstruir seus locais nucleares, ou que estão recebendo um carregamento de giroscópios, ou algo do tipo. Acho que devemos esperar algo assim. Acredito que haverá outro ataque israelense. Eu acho que os iranianos provavelmente não vão revidar ou farão algo simbólico, como usar drones novamente. E acho que esse é realmente o caminho a seguir. Dito isso, não culpo os iranianos por quererem desenvolver um programa de armas nucleares. Eles precisam se proteger. Se forem constantemente atacados por Israel, constantemente bombardeados por Israel, então terão que criar um poder de dissuasão grande o suficiente, forte o suficiente, para realmente conter os israelenses. E sabe, talvez eles não precisem começar do zero. Talvez recebam ajuda dos paquistaneses ou dos norte-coreanos, quem sabe? Mas eu realmente espero outro ataque ao Irã. Só espero que os iranianos continuem sendo tão pacientes quanto têm sido até agora. Muito obrigado, John, por estar conosco hoje. Eu sei que você teve algumas dificuldades por causa da conexão. Não foi culpa sua, foi a conexão. Muito obrigado. Obrigado. Ótimo te ver novamente. Até breve. Aproveite bastante, John. Have a great time, John. Muito obrigado. Você.